e manutenção, proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Venha para o maior evento da Engenharia, Agronomia e Geociências do Rio de Janeiro, o CREA Aqui. 19 de março, às 8 horas, no Armazém 3 do Pier Mauá. CREA Aqui. Tem tecnologia, tem CREA. Com Águas do Paraíba, você tem acesso a diversos serviços de forma digital, sem filas ou necessidade de deslocamento. Não importa onde esteja, temos sempre um canal pronto para atender você. Aproveite! Para mais informações, entre em contato com os canais de relacionamento. WhatsApp 21 97211 8064, aplicativo Cliente Águas e o site www.aguasdoparaíba.com.br. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammography Ologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente, referência também em mamografia. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 11 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face e pelo YouTube. Você pode conferir, daqui a pouco este programa vai estar editado em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. E também, para você que está ligado aí na gente pelas redes, pode acompanhar este programa pelo aplicativo da Folha. Baixa o aplicativo aí da Folha, né? Instale aí no seu smartphone, é levinho, né? Pouca memória, pouca memória já resolve o problema. E acompanhe a gente aí em todo o lugar que você estiver. Pode também dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. São 7 horas e 4 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã e a gente começa com a previsão do tempo que, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem para hoje tempo parcialmente encoberto. Fica essa variação de sol entre nuvens no decorrer do período, com temperatura máxima prevista para hoje de 28 graus, mínima de 23, agora faz 24 graus aqui no centro. Tem previsão de chuva para hoje no decorrer do período também. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a possibilidade de chuva pequena, mas por volta de 1 a 2 horas da tarde. São 7 horas e 5 minutos. Antes de a gente começar aqui as manchetes do jornal, deixa eu anunciar o nosso convidado de hoje,
com muito prazer e satisfação que a gente recebe aqui, neste Folha no Ar, o empresário e presidente da Associação de Hotéis, Pousadas e Comércios da Praia do Farol de Santo Tomé, o Arthur Caetano, né, presidente da Ashcom, é isso mesmo? Vem para falar com a gente, fazer um balanço aí sobre o verão 2026, né, o que representou essa movimentação do verão no Farol de Santo Tomé em termos de movimento para o comércio de bares, hotéis, restaurantes, pousadas, né, que são atendidos aí pela associação. Arthur também fala sobre a importância do heliporto para o setor, a possibilidade, inclusive, agora, anunciada pelo prefeito Vladimir, da instalação aí do complexo Farol Barra do Furado. E, por fim, vou pedir ao Arthur para fazer aí uma projeção das suas expectativas para os próximos eventos. Vem aí festival de petisco, de uma série de atrações aí que o Farol se prepara para, né, essa baixa temporada e, claro, evidentemente, os desafios aí dessa baixa temporada, tá? Tô, Arthur, já te agradecendo pela sua presença, um abração aí no seu pai, do Alambique do Lelei, e já vou trazer o seu bom dia. Só quero aqui rapidamente passar pelas manchetes do portal Folha 1. Hoje também é dia do jornal impresso Folha da Manhã, e a gente então traz aqui nessas manchetes as informações importantes aqui para a gente começar o dia, mas é rápido e a gente começa já essa conversa. São 7h07 em Campos, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Bom, 7h07, eu estou recebendo aqui imagens de um acidente muito complicado, muito feito. Estou junto com o Beto aqui, que está me ajudando. Já estamos entrando em contato com a Artéries Fluminense, um acidente com imagens muito feias. E confesso que não dá para ter mais detalhes, mas só para que você tenha noção, na BR-101, à altura de Tanguá, Rio Bonito, Tanguá, tem um acidente com vários animais, mas com vários. Inclusive, eu contei rapidamente que tem mais de 10 bois caídos ou mortos na BR. 2 carros completamente destruídos. Enfim, foi essa noite, agora essa madrugada. Eu quero apurar mais detalhes sobre isso, daqui a pouco a gente informa. 7h08. Neste momento, a gente então vai para as manchetes de hoje do jornal Folha da Manhã. DEAN prende avô por violentar neta e tio por estuprar sobrinha. Está na manchete de capa principal do jornal Folha da Manhã. Prisões aconteceram em Campos no último final de semana durante a operação pelo Dia Internacional da Mulher. Ministro de Lula, abre aspas, Brasil vai comparar projetos, fecha aspas, em agenda em Campos. Camilo Santana deu entrevista ontem. Ainda na Folha, ele visitou o IFE. Aqui tem MEC nesse projeto. E ainda, nas manchetes da Folha da Manhã, edifício Itu pode ter demolição paralisada. Edifício Itu em Campos, é na 13 de maio, ali com o Siqueira Campos, aqui bem no centro da cidade, e onde funcionou a antiga Serge, né? Muitos vão se lembrar. E está em processo de demolição, mas pode haver mudanças aí nessa etapa de investigação e de acompanhamento do processo ali feito pelo Ministério Público e pela Justiça. Deputado Vitor Júnior lança gabinete regional. Rancho da Ilha abre nova temporada com uma neva. Prefeitura chama mais 29 aprovados em concursos.
E ainda, mutirão de 23 mil exames começará na próxima segunda-feira. Na capa da Folha da Manhã, Moraes e Toffoli sob o juízo do Brasil e Campos. Análise aí feita por pelo menos 12 convidados da Folha, né, sobre essa situação de Moraes e Toffoli, né, colocando aí a Suprema Corte Brasileira numa situação muito delicada. Milton Cunha visita a ressaca da Vila, são as manchetes principais aqui do jornal Folha da Manhã. No portal Folha 1, rapidinho aqui, Arthur, com 2 votos para caçar Castro e Bacelar, pedido de vista suspende julgamento do TSE. Porém, a ministra já convocou a nova sessão que definirá e entrará em votação essa cassação próximos dias 24 e, se preciso, até 25 de março. Então, daqui 13 dias, aproximadamente. Se Cláudio Castro for cassado, teremos que todo o povo fluminense terá que votar um novo governador. Se ele sair do cargo, for desincompatibilizado para se candidatar a senador, como não tem presidente da Assembleia, aí é uma eleição indireta. Se ele for cassado, teremos uma eleição direta, que aí nós votamos, a eleição suplementar. E só mais uma informação, pré-candidatura de Tiago Vigílio a deputado estadual foi anunciada por Vladimir como projeto de grupo. A reunião foi ontem e Vladimir anunciou o lançamento aí da pré-candidatura, confirmação da pré-candidatura de Tiago Vigílio a deputado estadual, fazendo aí par com o Bruno Dauaire, que são os 2 candidatos do grupo. O prefeito ainda não definiu, não bateu o martelo sobre a sua situação. 7h12. Vamos ao Farol de Santo Tomé, essa maravilha que nós temos em Campos, que é a nossa praia, nossa área de descanso, de lazer para muitos campistas, para outros campistas de trabalho, de luta, de perseverança, que é um negócio assim fabuloso, por exemplo, como é o caso desse que está aqui com a gente hoje, que é o Arthur Caetano. Arthur, bom dia, obrigado pela sua presença, bem-vindo, é sempre um prazer te receber aqui no Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia a todos os ouvintes aí da Folha da Manhã. É sempre um enorme prazer, Cláudio, poder estar aqui fazendo esse bate-papo com você, uma pessoa que a gente admira muito, né? Isso pra gente é muito prazeroso, você pode ter certeza disso. O programa só tem uma condição de ser melhor do que vai ser hoje. Se ele fosse feito aí no Alambique do Lelê, no restaurante, com aquele fogão a lenha, com aquelas delícias que o sujeito perde a linha aí na hora de almoçar. E você agora também colocou um prato que eu tive aí recentemente, o que parece, cara, assim, bicho, espetacular. Eu adorei o tamanho daquele prato, porque tudo que você coloca ali fica pouquinho, né? Então, você, cara, sensacional. Parabéns aí pela perseverança, pela luta de fazer e de acreditar no Farol de Santo Tomé. Muito obrigado, Cláudio. Meu caro, eu quero saber de você o seguinte, para a gente começar essa conversa, Farol de Santo Tomé, as praias da região, movimentação muito grande, mas assim, quando a gente vê público grande, automaticamente já remete a bom movimento, bom faturamento. Eu queria que você fizesse uma análise desse verão, que continua, mas desse período de férias em que a intensidade de turistas aí é grande. E até, se for possível, uma comparação com os últimos verões. Como é que foi o verão no movimento para os bares, restaurantes, hotéis e pousadas de Farol de Santo Tomé? Cláudio, hoje a gente observa, né, que o custo de vida hoje, a nível nacional, ele subiu muito, né, tem subido muito. Então, isso influencia também muito no nível de gasto da população, dos frequentadores da praia de Farol, não só de Farol, mas de todas as praias, né? Os hábitos estão mudando muito. Isso diminui um pouco o ticket médio, principalmente de bar e restaurante, né? Esse verão em Farol de 2026,
A gente observou que a praia estava muito cheia, mas o consumo ele não foi tão alto assim. Não que foi ruim, não foi ruim, foi bom. Mas nós vendemos uma média aí de 15% a 20% menos do que vendemos no ano passado. Isso de forma geral, né? Ô Arthur, assim, e pra gente entrar nesse detalhe do ticket médio que você traz aí, cara, há muito tempo, eu estava no Espírito Santo ainda, em Piúma, eu gostava muito de ir a Piúma, às vezes final de semana, tinha um quiosque lá na Orla ainda, Michael e Marlon, muito bom, muito bom. E aí, num dado momento, eu comecei a perceber um aumento de isopor, de cooler, isso lá na década de 90. E aí eu conversei com o dono, eu falei, cara, como é que é essa relação? Você deixa o cara trazer a cerveja e beber aqui usando a sua sombra, usando a sua, que era cadeira fixa, né, de madeira e tal. Ele falou, Cláudio, se eu não deixar, ele vai embora e nem o peixe eu consigo vender para ele. Você trouxe um dado interessante que é essa diminuição de 15% a 20%. Claro que a gente vive aí um momento de poder aquisitivo, o poder de compra do brasileiro, isso que você falou, diminuiu, né? E também tem essa situação. Como é que é essa relação dos bares, hotéis, dos quiosques com esse fato de as pessoas criarem esse hábito de levar um cooler, por exemplo? Pode estar também nesse... Porque você compra no supermercado, fica mais barato, claro, evidente. E aí você gela em casa, faz o trabalho que você faz. Como é que é essa relação? Só para eu entender aqui na minha cabeça. Então, realmente, hoje você comprando, as pessoas compram muita, não só bebida, mas também carne e várias outras coisas, compram no supermercado e trazem para a praia, justamente para tentar economizar. Alguns quiosques, alguns estabelecimentos, eles já aceitam essa questão do cliente levar o cooler, né? Outros não. Isso é uma questão mais particular da regra de cada dono do estabelecimento. Mas geralmente na orla isso acontece com mais frequência, né? Muito mais frequência. Ah, sim, na orla, aqui também, na Lagoa de Cima, muito. Inclusive eu levei também. Quer dizer, o que eu quero discutir e conversar é isso, debater ideias para encontrar a solução para esse ticket médio voltar a crescer. Agora, com relação ao Farol de Santo Tomé em si, as atrações, a estrutura da praia que é oferecida, como que você avalia esse verão de 2026? Então, Cláudio, quando a gente fala em ticket médio, né, o que a gente imagina, o que a gente pensa? O turismo é a maior indústria do planeta, né, que funciona em todos os lugares. Nós temos que, hoje, mudar um pouco o conceito dos eventos da nossa região. Porque as pessoas se programam hoje para viajar. Então, hoje nós temos dois tipos de turismo. Temos o turismo de lazer, tem até também o turismo de negócio, né? Aqui são três. E aquele turista que ele mora no Rio, em São Paulo, no Espírito Santo, em Minas, e ele vê que vai ter um festival, um bom show, algo que o agrade, e ele vem passar um final de semana nesse local. Esse tipo de turista a gente tem muito pouco, e são as pessoas que trazem mais recurso para o lugar, porque ele sai, toma um café na padaria, ele almoça num restaurante, ele come uma pizza à noite, toma um sorvete, procura um souvenir do local para levar de presente, de brinde. Então isso aumenta o ticket médio, ele fica em pousada. Então a gente hoje está precisando muito mudar esse estilo de evento, fazer uma programação mais antecipada, uma programação onde agrade todos os públicos. O público do lazer, que são os moradores campistas,
né, que geralmente movimentam muito a praia, e trazer também esse turismo de fora, dinheiro novo, dinheiro de fora do estado, para cá, que eu acho que vai movimentar a economia de modo geral. Polêmica sobre o trio elétrico de novo. A gente fala sobre isso, comenta sobre isso. Da última vez a gente falou sobre isso. Há quem diga que o poder aquisitivo do frequentador do trio elétrico não agrega nesse ticket médio do comércio em geral. O que não deixa de ser também legal, interessante, que agrada uma parte da população, não tenha dúvida. E aí eu quero ouvir de você, seria trocar o trio elétrico por outras atrações ou manter o trio elétrico e criar, como você disse, um calendário fixo, talvez não fixo, mas talvez antecipado, com algumas atrações, com alguns eventos, com algumas opções de lazer, de cultura, de divertimento desses turistas. O que seria o ideal na sua concepção? E, claro, aí você fala como presidente da Ascom, mas, sobretudo, e representando a opinião, se não de todos, mas pelo menos da maioria daqueles que estão aí na associação, né? Sim. O trio elétrico, Cláudio, isso é até uma opinião pessoal, né, minha. Ele não deve acabar. Ele traz um público com um ticket médio menor, mas esse público, ele também gasta. É um público que consome muito do ambulante, então gira a cadeia do comércio. Só que você tocou num ponto muito importante. A gente tem que ter outros eventos para aquelas pessoas que não gostam do trio elétrico. Acham o trio elétrico um lugar badalado demais, com muito barulho, e lutar sempre pelo ordenamento, Cláudio. Qual o problema, o grande problema hoje do trio elétrico? O trio elétrico vai passando e você tem muitos carros de som, né, que ficam ligados depois que o trio elétrico passa. O que isso ocasiona? O morador ali da orla, ele não consegue ficar em casa, fica um caos. Então gera muita reclamação, né? E ali acaba ficando um ambiente um pouco hostil. Então isso que tem que ordenar, mas o trio elétrico ele não tem que acabar, isso é minha opinião. O trio elétrico é o segundo maior circuito de trio aí do Brasil, eu acho que isso é um dado importante, mas ressalto que a gente tem que mudar os modelos de evento. Não é só trio elétrico, temos que ter shows que atraiam esse público mais família, eventos esportivos que atraiam esse público, festivais, por exemplo. Festival de petisco, por exemplo, Cláudio, nós recebemos turistas de 6 estados diferentes ano passado. Pessoas que vêm para o festival, e isso está aumentando cada dia mais. Então é um dado muito interessante, que mostra que quando você faz um evento bem feito, organizado, bonito, isso atrai pessoas, atrai gente de fora. Entendeu? Sim, não tenha dúvida. E aquilo que a gente estava falando aqui internamente, a recepção, o acolhimento da população de Farol de Santo Tomé, do comerciante como um todo, é muito legal, é muito bom. E para se ter e manter esse turista, basicamente precisa disso, é de encantá-lo. Você precisa. Sim. Não é só atender o cara que está te pedindo, fez um pedido, não, você tem que encantar. E aí é um desafio também grande, a gente sabe disso, mas essa questão desse calendário que você fala, desses eventos, isso e a gente vai debater lá no final, mas sobretudo o que você traz também é sobre o próprio verão, é aumentar o ticket médio, ou seja, se me permite, para quem está acompanhando aí não prestou atenção, é aumentar o valor que cada turista, que cada veranista gasta no comércio do Farol de Santo Tomé, né? E aí você fala sobre esses calendários, esses eventos
para a baixa temporada. Na alta temporada você acredita também porque só o calor e só o verão ele não é capaz de atrair novos turistas para o Farol? É preciso ter uma série de outras ações também? Eu acredito que sim, Cláudio. Farol, por exemplo, não tem uma praia, não é uma praia mansa, a gente está em mar aberto, né? Então ele não atrai tanto igual a região dos lagos, Búzios, Cabo Frio, né, praias aqui próximas. Então você tem que criar atrativo para essas pessoas virem para cá. Hoje, outro dado também que a gente tem observado, Cláudio, é que com o passar do tempo, a questão dos aluguéis de casa, a procura tem sido menor, né? Muita gente procura para alugar a casa durante 1 semana, 2 semanas. Então isso, principalmente por Airbnb, é um costume que está crescendo muito. É muito mais em conta o cara uma família aluga uma casa aqui hoje, na outra semana aluga em Cabo Frio, na outra semana vai para o Rio, o pessoal anda, entendeu? Por isso que Por favor, continua. Por isso que a gente tem falado muito sobre essa questão de uns eventos mais específicos. Não só um evento que atraia a população campista, mas também pessoas de fora. Sim, o turista, mesmo que interno, né, vamos dizer assim, que é o próprio município, ele gasta também, não tem a dúvida, Sim. né? Sim, e tem muita gente, Cláudio, de Campos que nunca vê a Farol. Muita gente que eu converso, conhece Farol, rapaz, eu nunca fui. Eu não sei. Hoje, o que a gente ouve um pouco de reclamação, né, que o pessoal acaba indo muito para Gruçaí porque é mais perto. A distância é bem parecida, só que é muito mais rápido para chegar. Hoje são 50 quebra-molas para chegar em Farol. Então isso também atrapalha um pouco. Isso o público local, né, o público campista. Cláudio, vale a pena também ressaltar que quando a gente comenta sobre esses assuntos de verão, de ticket médio, isso não é uma crítica a quem está organizando o verão. Pelo contrário, a gente sempre deixa uma sugestão para que o próximo ano seja melhor, né? Eu acho que o pessoal tem essa visão, entendeu, Cláudio? E te agradecer sempre pela abertura do espaço, que isso é muito importante, esse diálogo, porque mostra um lado diferente, às vezes, do que as pessoas estão acostumadas a ouvir. Um lado mais técnico, um lado com dados mais plausíveis, não com opinião pessoal, mas com opinião coletiva, né, que isso é muito importante. Eu acompanho o movimento do Farol lá desde o início dos anos 2000, mais precisamente. E assim, fizemos eventos aí no início também dos anos, lá 2004, 2006, a antiga Rádio Continental ali no Rádio Velho, né? E a percepção que a gente tem é essa que você traz aí. O turista novo que traz o dinheiro novo, e aí o que você falou, ele pode até alugar casa, mas ele compra no comércio, usa os serviços de bares e restaurantes também do Farol de Santo Tomé. O Dudu Terra tá aqui, ó. Mandou uma mensagem para você também. Você conhece o Dudu Terra do Colégio Asa, né? Conheço, gente boa demais. Aliás, quem falou comigo ontem à noite que ia estar conversando com a gente aqui hoje, mandando também pergunta para você, o presidente do Convention Bureau, Ricardão, isso aí. Gente boa também. Bom. Concordo muito com o que o Arthur está falando. Acho que Campos precisa pensar em um grande evento anual, organizado com bastante antecedência, que vire referência no calendário da cidade. Em Itaipava, por exemplo, o Rock the Mountain. Meu filho já comprou ingresso para isso aí. Petrópolis, né?
Já está sendo, também da quantidade de banda que está lá, já está sendo divulgado. Agora, para acontecer só no fim do ano, está sendo divulgado, está sendo vendido os ingressos. E aí, no caso particular, né? E muita gente já começa a se programar para ir. Rio das Ostras também tem muito bem os seus festivais. Rio das Ostras tem o Rio das Ostras Blues Festival, também muito bom. Talvez falte a Campos encontrar um nicho forte e divulgar com os 6 meses de antecedência para que realmente possa atrair gente de fora e fortalecer o turismo de eventos. Mensagem do Dudu, o que você comenta sobre essa mensagem? Eu acho maravilhoso aproveitar e mandar um abraço aí pro Dudu, que é um cara também sensacional, Cláudio. Acredito que você conheça ele pessoalmente. Dudu é fera. Né? Tivemos a oportunidade de se conhecer num curso onde nós fizemos juntos, né, o Empretec do Sebrae, que é muito bom. É muito importante isso, Cláudio, porque o que você comentou, seu filho comprou o ingresso para o final do ano. Ele, com certeza, ele já deve estar vendo algum lugar para ficar com antecedência, porque senão ele não vai conseguir. E isso, quando você soma quanto que isso traz de dinheiro para a cidade, é algo descomunal. Isso é muito importante ressaltar também, Cláudio, que isso não é gasto. Investimento em evento não é gasto. Porque quando a gente paga imposto no comércio, isso volta para o município. Mesmo que volte uma parte pequena, mas ele retorna. Principalmente sobre o imposto de serviço, de ISS, né? Então, isso traz dinheiro novo até mesmo também para o poder público. Então, é a cadeia de investimento. Quando a gente para de investir, esse dinheiro para de entrar. Sim. Tem um dado já comprovado, até o pessoal reclama muito aí, tem gente que é contra, por exemplo, a Lei Rouanet, que na verdade não é dinheiro direto do governo, é dinheiro das empresas que vão ser captados, né, pelos organizadores do evento. Enfim, tem uma série de questões sobre isso, que as pessoas não têm conhecimento e até criticam, mas você sabe que para cada real investido na cultura no Brasil, R$6 voltam como retorno desse investimento. Ou seja, para cada real, 6 vezes mais retorno. Isso na cultura. E acredito que no turismo também não seja diferente. Agora, nós temos uma vantagem que é o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, e falando só de turismo interno, mas pode falar de internacional, ele já é um mega atrativo. O estado do Rio, a cidade do Rio é a mais visitada, uma das mais visitadas do mundo. E aí você fala assim, você tem toda a estrutura, toda a fama, o que a gente pode criar e fazer para que Farol também tenha essa claro, guardando as devidas proporções, evidentemente. Porque não é só o evento e organização dessa programação feita pela própria prefeitura ou por entidades, pode ser também em particular. Como é que você imagina que essa solução pode surgir? Então, eu vou fazer um comentário, Cláudio. Ontem, por exemplo, foi a primeira vez que eu fui remar de caiaque no Parque Lagoas do Açu. E fiquei impressionado, cara. Não parece que você está em Farol. Um lugar paradisíaco, lindo, coisa de cenário de filme. E a gente acaba não aproveitando. O poder público, para mim, ele é um grande fomentador do turismo, né? Os entes participativos, iniciativa privada, ela tem que aportar recurso, criar, acreditar, mas para isso o poder público tem que dar condição que isso aconteça. Entendeu, Cláudio? Senão a gente não consegue fazer. Não fica legal.
Hoje o lugar, para ser um bom lugar para o turista, ele tem que ser seguro, tem que ser limpo, tem que ter ordem. Senão não vai ser um bom lugar para o turista nunca. É a dúvida. Na verdade, o turismo, porque essa indústria do turismo ela é fabulosa, é fantástica, né? Uma indústria sem chaminé, né? Que não polui tanto assim. Sim. Acho extraordinária. E assim, toca países inteiros, né? Com um PIB elevadíssimo por conta dessa indústria do turismo, como você disse. Mas ainda falando desse turismo de lazer, de turismo que as pessoas vão para relaxar, para descansar, você tem aí uma orla fabulosa, fantástica. Você falou da praia, de fato é mar aberto, a praia às vezes está mais brava. Tem dia, meu querido e saudoso Paulo Marques, que falava, o Nogueira, o Mar do Farol hoje está um tacho, não tem onda, vem pra cá tomar banho. Eu falei, como, Paulinho? A onda aí é muito forte. Não, hoje tá maravilhoso. Enfim, e tem os caras que defendem que essas pessoas são importantes nesse contexto também para você manter a imagem. Agora, o que a gente traz nesse contexto ainda falando de verão, é aumentar também, uma preocupação é justamente isso, porque aumentar o nível, turista classe A, B, C, todo ele é bem-vindo, a gente sabe disso, mas é claro, quem vem com bala para gastar é sempre também muito bem-vindo. E aí é aquela questão que você falou, turismo é um conjunto de medidas para poder acontecer. Poder público, limpeza, iluminação, segurança, organização, exatamente como você disse aí, de todo o sistema. Hoje a postura se uniu, né? Hoje o Coronel Ibiapina que comanda, tem se trabalhado muito essa questão do som alto, de eventos fora das autorizações da prefeitura e essa coisa toda. Mas eu queria que você avaliasse isso, limpeza, iluminação, segurança. Como é que foi esse verão nessa estrutura do poder público para Farol de Santo Tomé? Então, Cláudio, assim, no verão esses serviços funcionam bem, a gente não pode reclamar. A segurança pública hoje é um problema que acredito que nacional também. E a gente vive hoje no estado um déficit muito grande de policiamento, de policiais, né, de pessoas para trabalhar. E isso também cria alguns problemas. E Campos, São João da Barra, por exemplo, tem PROEIS, né? Então, se eu não me engano, 30% do policiamento de São João da Barra é pago pela prefeitura. Aqui em Campos isso ainda não acontece, mas seria uma solução. Acredito que com essa questão aí da guarda também agora está se armando, vai dar uma melhorada também na questão da segurança. É o que a gente espera. Mas esses pontos eles têm que continuar sendo mantidos durante a baixa temporada, Cláudio, porque senão a gente ordenar só por 2 meses e os outros 10 meses deixar desordenado não funciona. É uma mudança de cultura. Para mudar a cultura isso demora, leva tempo. Rapaz, tem um comentário aqui no YouTube, tem que mudar a cultura, não é brincadeira não, cara, é um negócio complicado. Nossa, mas como que a gente luta todo dia na comunicação mesmo, né? Tem umas coisas uns costumes que as pessoas, né, não aprendem, infelizmente. A Natail Manhães, eu vi a Natail passando esse carnaval, São João da Barra, o desfile das escolas, sim. Pô, sensacional, ele passou, Paola passou, Manuel passou também, só que aí eu não tive coro, que eu olhei, eles já tinham passado, não deu para dar um beijo. E eu não gosto muito de falar de Paulinho, que eu sinto muito, porque era um irmão que eu tinha, né? E, coitado, faleceu muito novo naquela pandemia. Mas o Anatal diz aqui, o genro dele,
Que lembrança boa, Nogueira. Paulo era um apaixonado pela praia do Farol de Santo Tomé. Abração pro meu irmão Arthur, também um grande batalhador pela nossa praia. Ô Arthur, pode comentar aí o Anatail, fica à vontade, tá, Arthur? Sim, Anatail é um grande irmão, gente boa demais. E Paulo Marques deixou aí a herança que tirou a Natail de São João da Barra e trouxe para Farol. Isso aí a gente tem que agradecer a Paola. É verdade, você lembrou bem. Um beijo para Lúcia, Paola. Paulinho esteja lá num bom lugar. Provavelmente vai estar correndo. Ele só andava correndo na correria doida. Michael Fiuza mandou aqui também no privado. Bom dia, Cláudio e Arthur. Acredito que fazer mais eventos durante o ano, movimentar mais fora do verão também. Se o verão é voltado para trio e outras coisas, colocar outros tipos de evento ajudaria bastante e fazer propaganda fora da cidade também. Sou taxista na cidade, muitas vezes pessoas chegam aqui e não sabem o que está acontecendo no Farol de Santo Tomé. Esse aqui é o Michael Fiuza, mandando a mensagem aqui. O que você acha do comentário do Michael? Mandar um abraço aí pro Michael. Eu também conheço o Michael, Cláudio. Muito gente boa. Gente boa. É pura realidade, né? A percepção, o taxista hoje, ele ouve a percepção de quem conhece a cidade, quem não conhece a cidade, de todas as pessoas que andam aqui. E realmente, muitas vezes, até o pessoal de Campos não sabe o que tem em Farol. Alguns eventos, eles são mal divulgados, Cláudio. Isso acontece muito. Realmente. E a sugestão do Michael está totalmente correta. A gente tem que fazer mais eventos, principalmente na baixa temporada. Assim, eu morei em praia, você tem que ser igual formiga, né, cara? Você tem que trabalhar no verão, guardar para comer no inverno. Não é fácil. Como você bancar, manter uma empresa, manter funcionário, legalizações, quando você tem uma receita de 2 meses muito grande e a receita dos outros 10 meses pequena. Você não consegue prever, você não consegue fazer... deixar o seu caixa mais organizado. Você não pode fazer um investimento muito alto, porque senão no meio do ano aquele dinheiro da reserva acaba e você acaba não conseguindo tocar. Lugar realmente de praia tem sazonal, né? A sazonalidade da praia é difícil, não é para qualquer um, Cláudio. Não, no primeiro ano eu levei o raio. Depois eu me acostumei com essa coisa. E é isso mesmo, você fazer dívida, compromisso para pagar no inverno, morando na praia e dependendo do comércio, por exemplo, é extremamente arriscado, complicado. É o que você falou, você tem superávit em 2 meses. E, para dizer a verdade, eu não sei, você pode confirmar, mas você chega a ter déficit nos outros meses, ou pelo menos em boa parte deles você tem um déficit, ou seja, você vendeu menos do que a sua despesa. E aí tem um outro problema, só para você comentar, por favor, porque assim, como que eu vou chegar aí no verão, ou no inverno, mas principalmente no verão, e ser bem atendido pela sua equipe, se a sua equipe foi montada em dezembro? Como que você vai conseguir ter uma boa equipe montada em cima da hora? Por quê? Porque no inverno você tem que demitir todo mundo. Então, assim, não é o ideal. Você pode até conseguir, mas a dificuldade aumenta muito, né, Arthur? Muito, Cláudio. A gente treina mão de obra todo ano. Todo ano, novembro, outubro, novembro, a gente começa a chamar a galera, vai treinando e, infelizmente, chega em fevereiro e março, 70% desse pessoal a gente tem que tirar, porque não dá para manter. A gente não tem aquele mesmo fluxo de movimento. Isso é um dos grandes dificultadores também sobre questão de mão de obra. Acredito não só em Farol, mas
em todos os lugares, mas Farol fica mais difícil, justamente pelo que você falou. Imagina, você treina o cara em 1 mês, 2 meses, e depois que ele está treinado, você tem que demitir. No próximo ano, aquela pessoa já está trabalhando em outro lugar, já está fazendo outra coisa, então você continua aquele fluxo todo de novo. É cansativo, é exaustivo, né? Imagina aí a luta do seu pai também. E sua, claro, evidentemente, não só aí na associação, olhando macro, né, por todos, mas na empresa, no restaurante do Lelei, no Alambique, enfim. Ô Arthur, só para a gente fechar, quer citar, por exemplo, é possível citar assim, porque todo verão, sempre tem aquelas coisas rotineiras, mas sempre tem umas novidades. Esse ano, teve novidades? Você aprende aí alguma lição importante para você repetir para o ano que vem, ou coisa até para você não repetir? O que você traz aí de novidade desse verão? Cláudio, eu acredito que a gente nunca deve perder a esperança de melhorar, né? Então, para o ano que vem, a gente do Alambique do Lelei, a gente vai trazer algumas novidades, principalmente em infraestrutura, né, para melhorar aí a percepção dos nossos clientes. A gente tem feito também, a gente está construindo hoje um Alambique novo, um prédio novo do Alambique, justamente pensando em turismo, a gente fazer visitação guiada, anunciar isso para o pessoal marcar a data, algo parecido com o que a gente vê hoje aí nas vinícolas lá do Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, eu deixo isso aí de novidade enquanto a nossa empresa. E a outra novidade também, né, que eu costumo deixar, é que vocês podem se preparar que o Festival de Petisco de 2026 vai ser o maior da história. Quero falar sobre o festival. Eu só preciso fazer um intervalo. Como eu tive aí e comentei com você, e você me respondeu, vou deixar para você responder daqui a pouco, que é a importância do heliporto para o Farol de Santo Tomé. Assim, eu perdi a conta de quantas aeronaves, eu fiquei 1 hora e pouco lá na praia, 1h30 mais ou menos, e eu confesso que eu perdi a conta de quantas aeronaves eu vi, né, pousando e também decolando do heliporto. Confesso que até 10, 12 já tinha passado disso, enfim, um movimento assim absurdo. Hoje eu acho que o heliporto é o maior movimento do Brasil, né? Eu estava vendo uma informação, mas eu quero que você fale sobre o papel desse heliporto, o que é o Farol hoje com o heliporto e o que seria o Farol se não tem o heliporto. E claro, a chegada aí, a possibilidade da chegada do complexo Farol Barra do Furado, você acredita? E se de fato acontecer, vai ser o boom aí para Farol de Santo Tomé? Me dá só 1 minuto, vamos fazer um intervalo, meu caro Arthur, Arthur Caetano, e a gente volta para continuar essa conversa aqui. São 7h49 em Campos, pausa rápida aqui no Folha no Ar. A gente volta na sequência no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. O Laboratório Unimed Campos está sempre perto de você, oferecendo conforto, praticidade e resultados precisos na realização dos seus exames. São 4 unidades em Campos e região, uma na Rua Conselheiro Otaviano e também no Espaço Viver Bem,